Vamos lá, então? Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho essa importante matéria para a prova da Unifenas, que eu já mencionei para vocês mais de uma vez. No semestre passado nós falamos sobre essa questão também, na parte química orgânica, como uma forma de exposição ainda maior da química orgânica na prova, você vai ter aqui o que nós chamamos de isomeria, ou de compostos que são conhecidos como isômeros, tá? O que seria, então, vamos apresentar aqui algumas definições com relação a essa questão dos isômeros. O que seriam esses compostos? Quais são as características desses compostos, tá? Que nós temos aqui como isômeros. Zé, quais seriam as principais prerrogativas, etc., tal, para a gente entender esses compostos que são os isômeros? Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui, que quando você pega, por exemplo, um composto, o isbutano e o butano, por que esses dois compostos eles são chamados basicamente de isômeros aqui? Existe uma razão para eles serem chamados, tá, de isômero? Vamos colocar assim, ó, já para início de conversa. Isomeria nada mais é do que o fenômeno, vamos colocar assim, é o fenômeno, tá, de dois ou mais compostos, de dois ou mais compostos, tá, apresentarem a mesma forma molecular. Apresentarem a mesma fórmula molecular. Essa forma molecular aqui é aquela forma que a gente chama de C5, H10, né, O tanto, etc. Tal. A gente chama de FM. Vou apresentar a mesma fórmula molecular. FM, tá? E fórmulas, nesse caso aqui, estruturais diferentes. E fórmulas estruturais distintos. Ah, mas como é que isso acontece, Zé? Em quais são as situações que pode levar, então, tá, à formação desses tipos de compostos? Então, vamos chamar assim, ó, os compostos com essas características eles são chamados de isômeros, tá? Então, lembrando que no grego, quando a gente fala de iso, olha só, iso significa igual, então iso mesma coisa que igual, e meros significa partes. Em outras palavras, são compostos que apresentam partes, tá, iguais, mas com formas moleculares diferentes, tá? Só para a gente ter uma breve noção aqui, eu vou colocar aqui um exemplo aqui de isômero. Se eu consigo copiar aqui, para ficar bem ilustrado. Olha só. Ah, o que você tem aqui, Zé? Aqui eu tenho butano e aqui eu tenho o isobutano. Ah, quando eu comparo esses dois compostos, Zé, eu tenho que o butano, ele apresenta a forma molecular C4H10. Eu vejo aqui que o isobutano também apresenta a forma molecular C4H10. Então, qual que é a diferença do butano para o isobutano? A diferença é que esse aqui apresenta ponto de fusão, tá? De menos 138,6. Então, aqui você vai ter aqui, ó, o ponto de fusão, tá? E a partir desse ponto de fusão aqui, ó, de menos 138,3, e aqui você vai ter o ponto de ebulição de menos 0,5, tá vendo? E aqui você vai ter outro tipo de ponto de fusão e ebulição para esse outro isômero. Então, Zé, eu tenho isômeros aqui distintos, né? Sim, você tem isômeros distintos, tá? Com pontos de ebulição distintos também, né, Zé? Isso, tanto o ponto de ebulição quanto o ponto de fusão, eles são distintos. Nossa, mas que legal. Então, eu tenho aqui essa condição. Tá, mas o que eu estou observando aqui, ó? A cadeia deles é diferente, tá? Então, presta atenção, a forma molecular é a mesma, C4H10,
tanto para o butano quanto para o isobutano, mas o que difere, tá? No caso da isomeria? Difere, por exemplo, com relação à cadeia, pode diferir com relação à insaturação, pode diferir com relação ao grupo funcional. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver esses diferentes, tá? Essas diferentes cadeias, esses diferentes isômeros que partem de uma mesma fórmula molecular. Então, aqui você está vendo um tipo de cadeia para 4 carbonos e 10 hidrogênios. Aqui você está vendo uma outra disposição. Então, quando eu tenho compostos com a mesma fórmula molecular, mas com esse tipo de disposição diferente, nós chamamos esses dois compostos aqui de isômeros, tá? E, basicamente, nós vamos estudar dois tipos de isomeria, tá? Nós vamos ter dois casos de isomeria, então. Vamos colocar aqui, ó. Há dois casos, que vai nos interessar, pelo menos, de isomeria que rege a química do carbono. Química do carbono. E que, obviamente, vocês vão se deparar na prova da Unifenos. Então, aqui eu vou ter dois casos. Primeiro, a isomeria que a gente chama de isomeria plana. Essa isomeria plana, hoje em dia também eles trabalham com outro nome, tá? Chama-se de isomeria que a gente chama de constitucional, plana ou constitucional, tá? E a isomeria, a gente vai chamar de isomeria espacial. Então vou ter que saber isso aí, Zé, vai ter que saber, tá? Só que a gente vai estabelecer aqui algumas diferenças nesses tipos de isomeria. Primeiro, tá? Falando em isomeria plana, quais são os isômeros planos que nós vamos estudar e quais são os isômeros que, na geometria plana, dá para eu distinguir com mais facilidade, tá? Em função de quais elementos eu estabeleço essa distinção? Em função do tipo de saturação, tipo de cadeia, em função do grupo funcional, se é um ácido, se é um aldeído. Então, será que tem essa diferença? Se é um álcool, se é um éter, se é uma cetona, se é um aldeído? Será que tem essas diferenças? A gente vai ver aqui, então. Então, primeiro, vamos começar falando da isomeria plana. Vou fazer um resuminho para vocês, para ficar fácil a memorização. Então, assim, se eu tivesse que apontar uma matéria extremamente importante na química para vocês, seria isomeria também, tá? Essa matéria não é importante, essa matéria é de suma importância, tá certo? Então, ó, além dela ser de suma importância, essa matéria é que vai cair na prova. Então, quando a gente fala assim, ó, isômeros, olha só, quando a gente chama de isômeros planos, o que acontece com os isômeros planos? São aqueles que se diferem exatamente através do quê? Pelas suas fórmulas estruturais planas, tá? Vamos colocar isômeros planos, são aqueles que se diferem por suas fórmulas estruturais planas. Não esquecer desse detalhe. Ah, Zé, mas eu quero aprofundar, eu quero saber. Dá para você passar um esqueminha para a gente? Dá. Vamos fazer um esqueminha aqui. Então, a gente vai ter aqui vários tipos de isômeros planos. Vamos colocar assim, há vários tipos de isômeros planos. Vamos ver aqui no quadro quais são os tipos, chamando de letra A primeiro. Letra A primeiro. A gente vai chamar aqui de isômero plano de cadeia. Então, vamos chamar de isomeria de cadeia. Ah, então, essa isomeria de cadeia, qual vai ser a característica dela? Então, presta atenção. São isômeros que apresentam ou que pertencem, tá, a uma mesma função química. Vamos colocar assim, ó, são isômeros que pertencem a uma mesma função química. Aí, por exemplo, todos eles podem ser hidrocarbonetos, ou pode ser alcano comparando com alceno, alceno comparando com alcino, alcino comparando com alcadieno,
tá? Então, pode-se ter a mesma função química regindo esses tipos aqui de isômeros. Então, são isômeros que pertencem a uma mesma função química, só que com cadeias carbônicas que a gente vai chamar de distintas ou diferentes. Ah, mas como que isso, Zé? Bom, isso eu vou fazer aqui de uma forma que ficar bem simples para você guardar, inclusive para você estabelecer na prova. Zé, será que na prova vai cair um caso de tautomeria? Será que vai cair metameria dentro da isomeria plana? Será que vai cair cis e trans na isomeria geométrica? Será que tem alguma coisa a ver com cis e trans? A gente vai ver isso, tá? Será que vai cair algum caso, tá? Um pouquinho mais complicado de isomeria óptica, Zé. Na isomeria óptica é fácil, você vai ver que é fácil também, tá? A gente vai poder, ao longo dessas aulas aqui, estender um pouquinho sobre esse assunto de isomeria. Então, o primeiro tipo aqui que eu vou pedir para você comparar, a gente vai fazer uma cadeia normal, tá? Essa cadeia normal, uma cadeia retilínea, por exemplo, comparado com uma cadeia ramificada. Zé, eu posso ter isômeros que pertencem ou que são derivados de uma cadeia normal e outro que é derivado de uma cadeia ramificada? Posso sim, tá? Você pode dar um exemplo para a gente? Sempre eu vou dar um exemplo para vocês aqui e vou colocar aqui, ó, a fórmula molecular, tá? Nesse exemplo. Então, quando a gente fala em FM, você vai lembrar que é aquela fórmulazinha molecular. Se eu pegar, por exemplo, o caso que eu citei no início da aula, que é o butano e o isobutano. Se eu pegar o C4, tá? C4, 4 carbonos, but, eu tenho um hidrocarboneto, tá? E esse hidrocarboneto é um alcano. Então, se eu pegar o C4H10, por exemplo, através do C4H10, eu posso estabelecer aqui duas formulações estruturais diferentes com a mesma fórmula molecular. Por exemplo, eu posso colocar aqui o isobutano, posso colocar aqui o butano apenas, tá? Então, eu posso colocar, vou chamar de N-butano, tá? Comparando, por exemplo, com metilpropano. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o but tem 4 carbonos. Quando eu pego o prop, tá, que tem 3, com mais um radical metil, uma cadeia ramificada, eu tenho metilpropano. E aqui eu tenho o N-butano. Pode ser tanto o isobutano, como pode ser o butano convencional. Agora, qual que é a forma molecular desses compostos? Sempre a forma molecular é a mesma, C4H10. Agora, a partir dessa mesma forma molecular, eu posso ter o que nós chamamos de isômeros, tá? Ou seja, compostos que têm partes, tá? São iguais, mas com partes distintas, tá? Devido à cadeia que eles pertencem. E nesse caso aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia normal, uma cadeia retilínea. E nesse segundo exemplo aqui, eu tenho uma cadeia ramificada. Eu tenho um propano em cadeia retilínea e tenho um metil em cadeia ramificada, tá? Esse seria aqui o primeiro exemplo que nós temos. Zé, você pode ter um outro tipo de isomeria envolvendo uma cadeia aberta insaturada, uma cadeia fechada saturada? Posso ter também. Esse tipo de isomeria seria a isomeria que a gente conhece como isomeria plana, tá? Isomeria plana em função do tipo de cadeia dos átomos de carbono ali pertencentes. Então, posso ter uma cadeia, por exemplo, aberta, vamos colocar assim, cadeia aberta insaturada. Então, se eu tenho insaturação, eu posso ter aqui, por exemplo, uma dupla ligação? Pode. Ou uma tripla ligação? Pode, tá? Comparando com outro composto com a mesma fórmula molecular que tem uma cadeia fechada saturada. Por exemplo, uma cadeia fechada saturada. Dá para eu comparar, Zé? Dá. Olha só. Quais seriam os exemplos aqui, ó? Se eu pegar aqui uma fórmula molecular, por exemplo, C3H6. Vamos pegar essa fórmula molecular. C3H6. A partir dessa fórmula molecular aqui, isso aqui é bom, estou colocando as fórmulas moleculares, depois você pode treinar escrevendo esses compostos que eu estou dando aqui para vocês, tá? Treine em casa escrevendo esses compostos, porque quando você escreve esse composto, você favorece você memorizar esses compostos. Então, se eu pegar aqui o C3H6, eu posso formar aqui, por exemplo, um alceno, propeno. Tem 3 carbonos, prop, tá? Aí você tem uma insaturação, né, Zé? Tenho. Então, aqui, o que está acontecendo? Eu tenho uma cadeia aberta, e nessa cadeia aberta com 3 carbonos, eu tenho uma dupla ligação. Eu tenho uma insaturação.
Agora, eu posso comparar esse propeno, por exemplo, com uma cadeia fechada. Vamos colocar aqui o ciclo propano. Nossa, Zé, o ciclo propano. Então, tá os três, tem um triângulozinho, né? Eu tenho um ciclo propano. Agora, se você contar o número de carbonos, são 3 carbonos em ambos. E se você contar as ligações de hidrogênio, são 6 em ambos. Então, eu posso dizer que o propeno, ele é um isômero do ciclo propano. Só que o propeno, ele é detentor de uma cadeia aberta insaturada, tá? Com insaturação. E o ciclo propano é uma cadeia fechada que só tem simples ligações, ou seja, só tem ligações que nós chamamos de ligações sigmas. Aí, nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma ligação que nós chamamos de pi, tá? Uma outra isomeria de cadeia importante para você detectar, tá? Para início de conversa, você pode ter aqui uma isomeria formada por um composto que apresenta uma cadeia, tá? Que a gente vai chamar de cadeia aberta insaturada. Vamos colocar aqui, então, de novo, cadeia aberta insaturada versus, tá? Comparando aqui com outro composto que apresenta uma cadeia fechada insaturada agora também. Cadeia fechada insaturada. Então, de cima aqui, ó, você tinha a cadeia aberta com insaturação e fechada saturada. Aqui ambas são, tanto a aberta quanto a fechada, tá? São portadoras de dupla ligação, são portadoras de insaturação. Então, você pode dar um exemplo para a gente, Zé? Posso? Um exemplo bastante claro. É um exemplo entre, por exemplo, um alcino, um alcadieno e um ciclo, tá? Propeno. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu pegar essa forma molecular aqui, ó, C3H4, por exemplo. Quais são os compostos? Lembrando que quando nós falamos de isômeros, não quer dizer que você tenha que ter apenas 2, não. Pode ter mais, 2 é o mínimo, óbvio. Você pode ter mais de 2 compostos que apresentam a mesma forma molecular. Aqui, nesse caso aqui, ó, C3H4, eu vou ter uma tripla ligação. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, um propino, tá? Um alcino. Eu posso ter aqui, ó, um alcadieno. Aí eu vou chamar de propadieno. Aí eu tenho 2 duplas ligações que caracterizam os alcadienos, que também são hidrocarbonetos. E ainda eu posso ter um ciclo com uma insaturação. A gente vai chamar aqui, ó, de ciclo, por exemplo, propeno. Então, presta atenção. Tanto o propino quanto o propadieno, o que está acontecendo aqui, ó? Ambos aqui apresentam uma cadeia aberta, e essa cadeia aberta é uma cadeia aberta insaturada. Agora, quando eu analiso aqui, ó, o ciclo propeno, eu tenho uma cadeia fechada, e essa cadeia fechada, ela é o que, Zé? Essa cadeia fechada, ela é o quê? Insaturada, tá? Ela é fechada, o ciclo, e tem uma dupla ligação no meio. Só que, o que estabelece a conexão entre eles aqui, basicamente? Qual que é a conexão estabelecida? A conexão que todos eles, tá, apresentam a mesma fórmula molecular. Todos eles são C3H4, só que dispostos de forma diferente em função da cadeia insaturada e da cadeia aberta insaturada e da cadeia fechada insaturada. Nossa, então é fácil, Zé. Então, os 3 compostos, nós chamamos aqui de isômeros, isso. Isso aqui é um caso de isomeria plana representada por cadeias distintas. Nossa, Zé, eu achava que esse negócio de isomeria era tão complicado, mas não é. Você está vendo que é fácil. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, uma cadeia homogênea, tá? Sem nenhum heteroátomo. Por exemplo, eu tenho aqui uma cadeia já direta homogênea, tá? Como eu posso ter aqui uma cadeia, no meio eu tenho um heteroátomo versus, vamos colocar aqui, uma cadeia heterogênea. Cadeia heterogênea. Qual que é a diferença que eu vou ter, Zé? Bom, vamos colocar o exemplo, que é bom o exemplo. Eu quero que você, em casa, depois, vocês montem esses exemplos que eu estou dando para vocês, tá? Só para você enxergar isso aqui de uma forma mais plausível, fica de tarefa. Se eu pegar aqui uma amina, por exemplo, que a gente estudou logo aqui nas aulas anteriores, não sei se foi a aula semana passada ou retrasada, só que a gente estudou a amina, tá? Agora, bem recente. Se eu pegar uma amina aqui, ó, C2H7, tá? Ô, Zé.
que acontece com essa amina aqui, ó? A partir dessa amina, eu posso ter aqui dois tipos de exemplos, tá? Em função dessa amina. Eu posso escrever aqui tanto a etil, a gente vai chamar de etilamina, tá? Como eu posso chamar aqui da dimetilamina. Veja você, uma é uma cadeia homogênea e a outra é uma cadeia que o N está no meio. Dimetilamina. Eu tenho dimetil de um lado e dimetil do outro lado. Então, presta atenção. Ambos aqui têm 2 carbonos. E ambos aqui estão formando 2 tipos de amina diferentes. Então, eu tenho cadeias homogêneas versus cadeia heterogênea. Quem chamou aí? Eu. Fala, Marcelo. Aqui, tipo assim, mas isso aí, cadeia, tipo lá, cadeia insaturada versus cadeia fechada insaturada. Aí, isso é da orgânica, né? É orgânica, tudo orgânico aqui, né? Aham. A gente Mas, tipo trabalha assim, com isomeria em provas, essas coisas, a gente fala mais, até coloquei ensino, que é para a química do carbono, né? Que é a química orgânica, embora possa acontecer também a comparação com compostos inorgânicos, né? certo. Aí, tipo assim, ó, essa que você tá passando agora é aquela primeira isomeria, né? É a primeira, a plana, né? A gente vai Ah, da tá. plana, a gente vai falar sobre a plana, a gente vai falar da plana, a gente está falando aqui das diferenças de cadeia, a gente vai falar das diferenças de posição, tá? Vamos falar todos os tipos de isomeria plana primeiro. E isso tá Depois bem no básico, né? Porque é o básico, essa é coisa eu só o nunca começo, aprendi. a introdução mesmo, né? Pois Ah, aí, tá. quando a gente tiver a base, a introdução assim, da basiquinha mesmo, a gente vai começar, aí eu vou dar a geométrica também, já vai falar sobre tautomeria, isomeria geométrica, vai entrar na isomeria óptica, aí depois que a gente terminar toda a base, a gente começa os exercícios, né? Que é o que interessa Ah, tá. também. Aham. Mas antes disso, a gente tem que ter um resuminho para a gente saber diferenciar aqui quais são os tipos de isômeros que nós temos. Então, o E primeiro essa aqui, ó, cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Isso não é isômeros, né? são isômeros hoje. Aí você vai ter aqui, de acordo com a posição do nitrogênio na fórmula, tá? Então você tem aqui C2H7N. Aqui, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu posso ter tanto esse composto, ó, etilamina, eu posso ter um etil ligado à amina, ou eu posso ter o N, e nesse N aqui, ó, eu posso ter metil CH3 de K, e posso ter o CH3 de K, ó, dimetilamina. Aí o N ele passa a ser um heteroátomo. Por isso que é cadeia heterogênea. Nesse caso aqui, não. Aqui eu tenho CH3, CH, tá? Ligado, CH2 ligado ao N. Então, a cadeia principal aqui, ó, ela não tem heteroátomo. Ela só tem átomo de carbono. Então, o N aparece no final da carbono, da cadeia como uma função amina, como uma função Pois é, mas orgânica. essa matéria é considerada difícil, né? Não, a isomeria é considerada as matérias, pelo menos assim, a maior parte, né? Quando você começa a fazer os exercícios, ver tudo e tal. Isomeria é aquele tipo de questão, quando cai na prova, você fala assim, nossa, a prova tinha uma questão fácil. Aí você tem aquela, geralmente cai muito cis e trans, que a gente vai ver na geométrica depois, tal. Isso aqui não tem absolutamente nada de difícil. Pelo contrário. Por isso que a gente deu toda aquela base da química orgânica, etc, tal, tá? Para a gente chegar aqui agora, para a gente detonar a isomeria. Exatamente essa é a função. Então, veja só, primeira coisa, então a gente vai trabalhar com isomeria, diferenciando a isomeria plana com a isomeria de cadeia. Agora, outro tipo de isomeria que a gente vai trabalhar também, a gente vai trabalhar aqui com a isomeria de posição. Mas a isomeria plana de posição. Lembrando que A, B, que tudo que eu estou falando, A, B, C, D, que a gente vai falar aqui, é tudo isomeria plana primeiro, tá? Então, olha só, o que seria esse conceito de isomeria de posição? Então, presta atenção, isomeria de posição agora não é cadeia, agora é posição. Então, vamos colocar assim, ó, são isômeros, vou colocar a parte, são isômeros, tá? De mesma função química, de mesma função química. Então, você vai trabalhar aqui com a mesma função. Eu tenho ácido carboxílico, tá? Eu tenho éter, eu tenho álcool, tá? Então, além de mesma função química, você vai ter aqui, ó, de mesma cadeia. Então, a cadeia aqui agora não vai ser o parâmetro de distinção, como foi a das anteriores. Mesma cadeia carbônica, tá? E que diferem, vou colocar assim, e que diferem pela posição
posição de um grupo funcional pode ser o grupo funcional. Ah, esse aqui é um éter, esse aqui é um álcool, esse aqui é um aldeído. Isso é um grupo funcional, tá? Pelo grupo funcional, pelo radical, tem um radical metil, tem um radical etil, ou pela insaturação. Ah, eu tenho aqui duas ligações π e um sigma, então eu tenho uma tripla, eu tenho uma sigma e um π, então eu tenho uma dupla, tá? Então vamos ver os tipos que nós vamos ter aqui com relação à isomeria de posição, pelo menos referencial, a princípio, referencial teórico. Então vamos colocar aqui, ó, primeiro tipo de isomeria de posição que a gente vai ter é diferente posição de um radical, por exemplo. Diferente posição de um radical. Esse radical aqui normalmente é um radical, né, que a gente chama de radical alquila. Pode ser um metil, um etil, um propil, um isopropil, um pentil, um isopentil, etc. Tal. Ô Zé, com relação à posição do radical, se eu pegar um exemplo aqui, eu quero que vocês montem depois de acordo com o nome que eu estou dando. Porque se você montar o composto em função do nome, aí facilita para você enxergar. Por exemplo, se eu pegar um composto aqui, Zé, C6H14, por exemplo, o que eu posso fazer com esse composto? Você vai ver que nesse composto aqui, ó, no mesmo composto, eu posso ter aqui o 2, vamos chamar assim, 2-metil pentano. E eu posso formar aqui, ó, o 3-metil, por exemplo, pentano. Aí você fala assim, Zé, qual que é a diferença? A diferença é a posição do radical. Qual que é o radical que eu tenho no composto aqui ligado ao pentano? Não é o metil? Então, o que está acontecendo na isomeria de posição em função ao radical? Nesse primeiro, os dois têm a mesma forma molecular, C6H14. Só que, nesse composto aqui, ó, o metil está ligado ao carbono 2 do pentano. Tá vendo aí, ó? 2-metil pentano. Então, quer dizer que o metil está no carbono 2. Então, qual que é a posição do radical? Então, o radical é o metil e ele está presente no carbono 2. E esse aqui, Zé, a diferença é que a posição do radical metil na cadeia, ela está presente no carbono 3. Ah, então aqui a posição do carbono 2 e aqui a posição do carbono 3 é apenas o parâmetro de diferenciação. Só que quando eu escrevo a fórmula molecular desse composto, vai ser C6H14. Não muda absolutamente nada. Continua o C6H14, tá? Agora, além da diferença de posição, Zé, de um radical, dá para eu estabelecer aqui outra comparação? Dá para eu estabelecer também, que você colocou aqui, né, no início, aqui, diferença em relação, por exemplo, um grupo funcional? Então, vamos colocar aqui, ó, diferente, vamos chamar assim, diferente posição de um grupo funcional. Ah, Zé, então nesse caso aí, ó, eu posso, por exemplo, do mesmo grupo funcional, eu tenho lá, por exemplo, um álcool, Zé. Se eu tenho álcool, eu vou ter lá a posição da hidroxila, do OH, tá? Em carbonos diferentes. Quando eu tenho a posição da hidroxila em carbonos diferentes, no álcool, por exemplo, do mesmo tamanho de cadeia aberta, tá? O que eu estou tendo aí, Zé? Ah, você está tendo uma isomeria plana. Que tipo de isomeria plana? Isomeria plana de posição. De posição em função do quê? Da função orgânica, que é o álcool que está mudando, tá? Lembre-se que, nesse caso, a função orgânica ela não muda. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, bem simples. Se eu pegar aqui para vocês como exemplo, tá? Vou pegar aqui, falando em álcool, vamos pegar aqui o C3H8O, por exemplo. Ô Zé, com esse C3H8O, eu posso ter aqui, ó, 3, se está formando um álcool, prop, eu posso ter o propanol, tá? Agora, se eu tenho um álcool formado com 3 carbonos, prop, aonde fica a hidroxila? A hidroxila está no carbono 1 ou está no carbono 2? Tá?
e você começa contando a cadeia em função de onde está a função orgânica. Então, não dá para ficar no carbono 3, né? Porque se ela tiver supostamente naquilo que você pensa carbono 3, você tem que contar o terceiro carbono como carbono 1. Então, você tem duas opções. Ou está no carbono, tá? Periférico, ou está no carbono do meio. Então, aqui, ó, você pode ter, ó, a hidroxila no carbono 1, vai ficar assim, ó, 1-propanol, tá? E você pode ter a hidroxila aqui, ó, no carbono 2. Então, 2-propanol. Ah, o que está mudando aqui, Zé? Está mudando a posição da hidroxila. Do composto de 3 carbonos, ela pode estar ou no carbono 1 ou no carbono do meio. O resto é propanol, tá? Ah, então quando acontece isso, Zé, você tem então um tipo de isomeria plana de posição. Ou isomeria, hoje é muito comum você usar para isomeria plana, é muito comum alguns livros didáticos aparecerem também isomeria constitucional, que é a mesma coisa que isomeria plana, tá? Não esqueçam disso. Isomeria constitucional e isomeria plana são sinônimos. Então, você pode ter aqui entre o elemento de mesma função, só que a posição do grupo funcional, que é a hidroxila, tá? Que remete aqui ou que permite a classificação desse elemento como um álcool, ela é distinta. Ora no carbono 1, ora no carbono 2, mas a forma molecular é a mesma. Portanto, 1-propanol ou 2-propanol são álcoois, tá? Isômeros, com a mesma função. Ô Zé, tem mais alguma coisa que pode ser diferente aqui? Pode. Lembra que eu falei no início lá? Pode ser diferente com relação à posição da insaturação, quando eu estou trabalhando com isomeria de função? Então, vamos colocar assim, ó. Diferente. Chamar assim, ó. Quanto à posição de uma insaturação. Ah, como é que eu vejo isso? Vou dar o exemplo de novo. Aí monta a cadeia depois, com, pode ser aqui C4H8, por exemplo. C4H8. Vou dar os nomes aqui dos isômeros, depois você monta a cadeia para você treinar. Então, tem uma cadeia com 4 átomos de carbono e 8 hidrogênio. Ah, é facinho, né, Zé? Essa é a forma molecular. Sim. Agora, você quer ver? Você pega aqui, ó, um 1-buteno. Então, quer dizer que no 1-buteno, a insaturação está no carbono 1, tá? E se eu pegar aqui, por exemplo, o 2-buteno. Qual que é a diferença, Zé? A diferença é que a posição da insaturação aqui, ó, no primeiro caso está no carbono 1, no segundo caso está no carbono 2. Nossa, mas então isso é fácil, Zé? É fácil. Só muda a posição da insaturação. Então, eu posso chamar tanto o 1-buteno quanto o 2-buteno, eu posso chamar de compostos isômeros, Zé? Pode. Não só pode, como deve. Tá? Não só pode, como deve. Outro tipo, Zé, de isomeria plana ainda. Então, nós vimos de cadeia, nós estamos vendo aqui de posição, tá? Posição em função do radical, posição em função do grupo, tá? Que ele representa do grupo aí, que pode ser um ácido carboxílico, um éter, acetona, etc e tal, tá? Dentro do mesmo grupo, e a posição em relação à insaturação, tá? Agora, qual outro tipo? Nós vamos ter aqui, ó, a isomeria plana, dentro de isomeria plana, nós vamos ter aqui a isomeria de função. Nossa, Zé, e aí? Como é que funciona, tá? Essa isomeria de função. Ao contrário da de cima, que você tinha aqui a isomeria, tá? Relacionada aí à posição da função, aqui você vai ter a comparação entre dois compostos com funções orgânicas distintas. Por exemplo, um álcool e um éter, tá? Então, você tem dois compostos com funções orgânicas distintas. Então, vamos colocar assim, são os isômeros, só para você ir guardando aí, tá? Os isômeros de função, eles pertencem, vou colocar de uma forma bem simples, pertencem a funções orgânicas distintas, diferentes.
tá? E, basicamente, o que você tem que saber para a prova da Unifenos? Então, os 3 casos que a gente chama de isomeria funcional. São, claro que a partir das próximas aulas, tá? A gente vai ter uma condição de enxergar melhor tudo isso aqui que eu estou falando, a gente vai fazer exercício. E nos exercícios, você mistura todos os tipos de isomeria e fica mais emocionante, óbvio. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui um álcool, tá? Comparar com éter, por exemplo. Note você um detalhe. Se eu pegar o álcool e o éter, Zé, qual que é a fórmula estrutural do álcool? O álcool é CN, vou colocar aqui a fórmula estrutural dele, H2N mais 2. Lembrando que esse N aqui, ó, é o número de carbonos, né? H2N mais 2, tá? Ó, então essa é a fórmula estrutural do álcool, Zé. Mas quando eu olho para isso, eu estou vendo aqui também a fórmula estrutural do éter. Verdade, Zé. Então aqui eu tenho também a fórmula estrutural do éter. Então aqui eu tenho a fórmula estrutural do álcool e do éter. Quer dizer que eles apresentam a mesma fórmula molecular? Apresentam. Se eu pegar aqui e colocar o N igual a 3, então 2 vezes 3, 6, C vai ser 8, O. Então C3H8O. Aqui, ó, C3H8O. É um álcool. Mas com esse mesmo álcool eu posso formar também um éter? Pode. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Com o mesmo álcool, Zé, eu posso formar um éter. Compara a fórmula depois, ó. Se você pegar aqui, substituir por 2, vamos pôr aqui, ó. C2H6O, por exemplo. H6O. Zé, esses aí, então, tem a mesma fórmula molecular? Tem. Então, compara. Dá para você montar aqui tanto o etanol, que cai também na parte de bioquímica que nós vimos ontem, começamos a ver ontem, com relação à fermentação etílica ou alcoólica, tá? Como nós vamos ter aqui, ó, o éter metox metano. Então, o que acontece, Zé? Tanto o etanol quanto o metox metano, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, se eles apresentam a mesma fórmula molecular, C2H6O, aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho um éter. Então, se aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho um éter, nós temos aqui 2 compostos que são o quê? Isômeros. Tá entendendo? Então, quando você tem essa condição, você tem o que nós chamamos aqui de isômeros de função, que pertencem, então, a funções orgânicas diferentes. Tá? Nossa, Zé, não sabia disso. Nossa, esse negócio aqui é o basiquinho mesmo da... Eu não sabia. Tipo, se tiver duas, por exemplo, 2 cadeias lá, com uma com éter e uma com éster, aí são isômeros de função? Com álcool e éter, né? Com álcool Não. e éter. Não. Se bater o número de carbonos, número de hidrogênio Sim. e número de oxigênio, são isômeros de função. Sim, senhor. Nossa! Batendo, por isso que eu estou falando. Isso aqui você tem que começar lá nas coisas básicas lá para você ir guardando. Se não guardar o básico, na hora que a gente está resolvendo exercício lá na frente, aí fica a dúvida, entende? Porque não entende o básico. Então, Mas o básico é isso que você está falando, né? É isso que eu estou falando. Estou começando bem no basiquinho mesmo. Ó, aqui a gente vai ter, então, o aldeído e cetona. Outro tipo. Tem 3 tipos aqui de funções que sempre bate, ó. Se eu pegar o aldeído e a cetona, por exemplo, vamos pegar aqui a fórmula básica do aldeído. Então, carbono, CN. Ó, isso aqui é fundamental também, que sempre cai. H2N. H2N. Tá? Ó. Agora, note você que tanto a fórmula estrutural do aldeído quanto a fórmula estrutural da cetona é a mesma. CnH2nO. Nossa, Zé, então, aldeído e cetona pode ser isômeros, isso pode ter isomeria plana em função, tá? Da função orgânica que eles pertencem, Zé? Pode. Aqui eu escrevi pertencem, aqui 2 vezes repetindo. Pertence. Vamos dar um exemplo aqui, só para a gente ver.
Olha que exemplo legal. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o C3H6O agora. C3H6O. A partir dessa fórmula molecular, eu posso formar um aldeído, que é o propanal, tá? Ou eu posso formar aqui essa acetona aí, que vocês usam, o nome comercial dela é acetona, para retirar esmalte do dedo aí, que as meninas usam, que é a propanona. Tá vendo? Ó, então aqui, ó, propanal e propanona, ambos apresentam a mesma fórmula molecular. Ah, então eles são isômeros, Zé, com funções orgânicas distintas. Exatamente. Segundo tipo, isômeros com funções orgânicas distintas. Tem mais algum que eu tenho que saber para a prova? Tem. Quando você pega aqui, ó, um ácido, eu já cansei de falar para vocês que é extremamente importante para a prova, que é o ácido carboxílico. Aliás, nós tivemos uma aula sobre isso, tá? Quando você compara um ácido carboxílico com éter, por exemplo. Então, se eu estou comparando um ácido carboxílico com éter, o que eu posso notar aqui em relação à formulação, tá? A fórmula estrutural. Então, tanto o ácido carboxílico quanto o éter, qual que é a fórmula deles? Você vai ter aqui, ó, CN, H2N, vou fazer pequenininho aqui, H2N, O2. Nossa, Zé, então é a mesma fórmula molecular? É, tanto do ácido quanto do éter. Então, você pode dar um exemplo para a gente aqui de isômero? Posso, sem problema. Você pode ter aqui, ó, o C3, por exemplo, C3H6O2. Então, presta atenção. Qual é o ácido carboxílico com 3 carbonos? Não é o ácido propanóico? Então, aqui eu tenho, ó, o ácido propanoico. Zé. Qual que é eu coloquei éter aqui, mas não é éter, é éster, tá? É éster. Qual que é o éster, Zé? Com 3 carbonos que pode ser aqui isômero. Vamos colocar um aqui, ó. Pode ser, por exemplo, o etanoato. O etanoato dá 3 com metila. Isso. De metila. Pode ser o etanoato de metila. Porque aqui eu tenho 2 do lado de cá e um metil do lado de lá, tá? Do éster. Então, Zé, então quer dizer que se eu tiver lá na prova um ácido propanóico aberto e tiver o etanoato de metila, são exemplos de isomeria plana? São exemplos de isomeria plana. E são isomeria, tá, plana em função da função orgânica que eles pertencem. São funções orgânicas diferentes. Tanto quando você compara um ácido carboxílico, quando você compara um éster. Nossa, Zé, isso aí é mais fácil do que eu pensava. É muito mais fácil do que você pensava. Agora aqui, ó, além dessa situação, você vai ter aqui a isomeria, que a gente vai chamar de isomeria de compensação. Lembrando que isso aqui também é um tipo de isomeria plana, ou metameria. Zé, mas na hora da gente saber fazer lá as distinções na prova, eu tenho que tomar cuidado, né? Tem que tomar bastante cuidado. Então, vamos colocar assim, ó, isomeria de compensação ou metameria. O que eles são, então? São isômeros de mesma função química, são isômeros de mesma função química, vamos colocar assim, ó, com cadeias heterogêneas, tá? E vamos colocar assim, que diferem pela localização, pela localização do que nós chamamos de o átomo diferente, do heteroátomo nas cadeias, tá? Localização do heteroátomo
nas cadeias. Ah, como é que é isso, Zé? Quero saber aí. Dá um exemplo para a gente ver. Então, o heteroátomo pode ser um oxigênio, um nitrogênio, por exemplo, tá? Dentro da mesma cadeia. Como é que funciona isso, Zé? Por exemplo, vou pegar aqui C4H10, um pouquinho, C4H10, ó. Peguei esse composto, Zé. Você vai ver que a forma molecular desse composto dá para você escrever aqui dois compostos distintos em função de cadeias distintas. Você pode ter aqui, ó, o metox, por exemplo, o metox propano, é um éter, tá? E você pode ter um outro éter aqui, ó, que é o etox etano. O que está acontecendo aqui, ó? O metox propano, você tem um metil de um lado do oxigênio para cá, tá? Na cadeia que você tem o C dupla, aliás, que você tem o oxigênio no meio, você tem um metil de cá e um propano de cá. E aqui, o etox, você tem o etil de cá, do lado esquerdo do oxigênio, tá? E você vai ter o etil do lado direito. Mas ambos têm 4 carbonos e tem 10 hidrogênios, tem um oxigênio. Ah, quando isso acontece, Zé, tá dentro da mesma função química, e que nessa função química você tem o aparecimento de heteroátomos, Zé, então eu tenho uma metameria, Zé, ou isomeria de compensação? Exato, você tem uma isomeria de compensação. Porque você vai manter o número de carbonos. Agora, se você vai jogar 3 para a direita, 1 para a esquerda, 2 e 2, aí não importa, tá? Desde que você mantenha a mesma condição. Então, por exemplo, C4, H11, vamos colocar outra amina aqui, ó, N. Esse mesmo composto aqui, ó, você pode chamar de metil, tá? Propilamina. Propilamina. Ou você pode chamar esse composto aqui também de dietilamina. Então, ó, esse mesmo composto, se eu colocar dietil, 2-et, ele tem 4, tá aqui. Metilpropil, também ele tem 4. Então, tem duas aminas diferentes aqui, ó, tá? Então, o que distingue aqui, ó? Distingue a presença do heteroátomo. Aqui é o oxigênio, aqui é o nitrogênio, que funciona como heteroátomo, tá? Como eu já tenho que entrar na outra sala agora, 9h30, só vou colocar aqui, ó, o outro tipo ainda de isomeria de posição, a gente vai ver na próxima aula. Letra I agora, né? Letra I. Vamos colocar aqui a tautomeria. Tautomeria ou isomeria dinâmica. Zé, beleza? Pelo amor de Deus, disponibiliza esse slide. Então, vou colocar aqui, ó, salvar como tipos de isomeria. Depois eu Até agora foi só a plana, né? É, só a plana. Só os tipos. Vou dar uma checada nisso, Zé. Vou colocar como tipos de isomeria. Depois eu libero para vocês o slide. Tá. Aí. Então, beleza. Deixa eu fechar aqui, porque eu já tenho que entrar em outra sala, que o 9º ano eles têm aula agora. Até mais, então. Então tá. Tchau, Zé. Beijo. Até semana que vem. Falou.